Muito bom dia, sexta-feira, né? Com um devocional incrível desse, começando amanhã. Quero dar bom dia para você que está aí, que está nos acompanhando, né? Já tomou seu cafezinho? Está tomando? Vai tomar? Bom apetite! E começando o dia, né? Já se alimenta dos dois jeitos, né? Espiritualmente e também fisicamente, né? Precisamos cuidar de tudo e esse é um dos assuntos que nós vamos falar hoje aqui no EPP, Vida Cristã Saudável. Hoje tem um pastor aqui com a gente, e nós vamos falar sobre a saúde espiritual. E eu quero dizer para você que está aí assistindo, compartilha, não edifica só a sua vida sozinho, não. Vamos trabalhar, né, o avanço do reino de Deus, seja um missionário online, compartilha esse link com alguém que pode estar precisando ouvir uma palavra de Deus nessa manhã. Às vezes a pessoa está sozinha, está precisando de uma palavra e você pode ser esse instrumento. Então, se inscreve aí no canal, compartilha. E tem um detalhe, gente, que eu já vou falar logo no começo do programa. Só vai poder comentar aqui nos comentários, participar quem tiver inscrito no canal. Fizemos isso por questão de cuidados, né? Enfim, aqui foi melhor assim, para que possam ser todos os missionários que estão inscritos participarem. Então, você vai poder comentar aqui se você estiver inscrito no canal, tá bom? Se não conseguir comentar, é por causa disso. Então, já fica a dica aí para você começar o dia se comunicando com a gente, né? Afinal, o reino de Deus também é comunicação, né? Vamos lá, vou ler um versículo logo mais, mas antes eu quero falar para você que um espírito saudável, sintonizado com Deus, é fator positivo na manutenção da saúde do corpo e também na sua recuperação. Olha que importante isso, um espírito saudável, sintonizado com Deus, é fator positivo na manutenção da saúde do corpo e também na sua recuperação. Às vezes a gente está doente, né? Isso ajuda muito. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Está lá em João 6,6, né? É isso, 6,63, corrigindo. Esse versículo revela o poder da palavra de Deus, a sua bênção sobre a vida e sobre o bem-estar humano, né? Qual foi a última vez que você fez um check-up? Qual foi a última vez que você fez um exame básico? A gente sabe que é importante, né, examinarmos a nossa saúde, saber se está tudo bem, mas a gente tem a impressão de que, tirando uma dorzinha aqui, um incômodo ali, tudo vai bem, né? E desse jeito a gente acha que a nossa saúde está bem, mas o que garante que a saúde está de verdade bem se os exames científicos, né, nos comprovarem a sua suspeita, né? Isso mesmo. Mas o mais importante que fazer exames físicos é fazer um check-up espiritual, porque às vezes nós achamos, né, que tirando um pecadinho aqui, um desânimo ali, né, nós achamos que tudo vai bem, mas o que garante que de fato você está bem com a sua saúde espiritual. Hoje em dia, o que garante que, de fato, você está bem com essa saúde espiritual, né? E como anda a sua vitalidade espiritual? A gente vai falar disso nesse programa, né? Vida Cristã Saudável, os sinais de uma vida cristã, né? E é interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente acha que está saudável e vou te falar. O mal é específico em deixar a gente numa zona de neutralidade, às vezes, que a gente vai ali caminhando, a gente precisa desse check-up. Então, olha, vamos usar esse programa, vamos usar esse espaço hoje para a gente fazer uma reflexão, fazer uma autoavaliação de como está a nossa saúde. Seja essa sua consulta espiritual hoje. Ai, que horror, parece. Brincadeira, gente. Mas olha só, vamos fazer uma autoavaliação. Essa é a melhor palavra, tá? Para não mistificar tudo aí. Vamos lá, não dá, né? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6,63. Vou repetir, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Olha só, a palavra de Deus tem poder e é vida para a gente, né? É muito bom refletir sobre isso. Muito bom. E falando em refletir, vamos lá ver quais são mensagens que nós escolhemos para edificar nossa vida, nos Stories que edificam. Vamos lá para esse quadro gostoso, Stories que edificam. Vamos ver quais a gente separou.
Stories que Edificam de hoje, nós escolhemos o stories da Edilene Francescato, que diz assim, Edilene postou lá, marcou a gente, não, ela não marcou a gente, ela postou e a gente compartilhou. A paz não é só um estado de espírito que pode existir na vida dos homens, mas a paz é uma pessoa, Cristo. Ele é o detentor da verdadeira paz. Ele é o príncipe da paz. Olha que gostoso ouvir uma mensagem dessa, né? Não é para menos que a gente escolheu. Edilene, muito bom seu stories, gostamos, compartilhamos. E tem outro que nós escolhemos também, da Carla Bastos. A Carla Bastos postou também stories que chamam nossa atenção, que diz assim, ó, vamos ver, vai aparecer aí na tela. Carla Bastos, ela postou marcou Mãe EPP, né? Para saber como dizer não, marcou Manhã IPP e a IPP TV também, né? Que a gente fala aqui para marcar, né? O Manhã IPP e a IPP TV. E a Carla Bastos assistiu aí o programa com a Edilene Francescato, que foi o post anterior, né, falando aí sobre o tema saber dizer não. Tá lá no IPP Play, viu, gente? Se não pegou esse programa, assiste lá que tá muito bom. E a Cari Coelho também postou e nós separamos aqui para ver o e-mail da Cari Coelho, que estava assistindo o Manhã IPP e postou aí, marcou a IP Pinheiros, a igreja, marcou a IPP TV, né? O tema com a Luana, esposa do pastor Tiago, falando sobre o tema Esposa Cristã, que foi ontem. A Cari Coelho postou e foi muito bom esse programa, gente. Está tudo lá no IPP Play. Se você perdeu, não conseguiu assistir, está lá. Pode maratonar. Tem vários temas interessantes, assuntos diferentes, né? E pode compartilhar também. Isso aí, gente. Já estamos aqui com o pastor que vai falar sobre vida espiritual saudável, pastor Diego Rui, que é pastor da Igreja Presbiteriana em Tabuão. Ele é bacharel em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo, teólogo formado pelo Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, nosso conhecidíssimo JMC, pós-graduando em teologia do Novo Testamento pelo Seminário Teológico Jonathan Edwards, mestrando em pregação pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, esposo da Nicole, e está aqui com a gente para falar sobre saúde espiritual. Bom dia, pastor Diego. Obrigado por ter aceitado nosso convite, está aqui falando desse tema tão importante, né? Bom dia, Lídia. Bom dia a todos que nos assistem aqui na IPP TV. É uma alegria estar aqui falando desse tema tão importante, tão vital para a nossa vida, para a nossa caminhada. Meu desejo é que esse programa seja uma bênção para você que nos assiste, para que você faça aí uma autoavaliação, faça um check-up espiritual e realinhe a sua caminhada para a glória de Deus. Amém, amém. Olha, já deu vontade de começar logo a entrevista, né? Mas calma que a gente já vai sentar ali, conversar e falar sobre esse check-up espiritual. Vai valer a pena, viu, gente? Vale a pena. Mas antes eu quero falar de uma turma que Deus tem usado na internet para alcançar a criançada. É o Três Palavrinhas. E você já deve conhecer esse lindo trabalho. Outro dia nós conversamos aqui, né, com a Ádila, mas agora é hora de ajudá-los. E existem diferentes formas de contribuir para que esse projeto possa se manter e continuar levando a palavra de Deus, evangelizando as crianças pelo mundo inteiro. E a ótima notícia é que todos podem ajudar, com muito ou com pouco, com o que você puder. Você já pode se tornar o embaixador do Três Palavrinhas e nos ajudar a abençoar milhares de crianças com conteúdos gratuitos, gente. Olha, eu fiz um programa com a Ádila e nós vimos assim quanto que esse projeto, esse programa tem impactado as pessoas no mundo inteiro e tem levado a palavra de Deus. E antes de falar mais sobre isso, assiste esse vídeo e saiba mais sobre como Três Palavrinhas tem sido esse instrumento de Deus para alcançar pessoas na internet. Assiste a esse vídeo. Tem uma coisa dentro de mim que às vezes eu não consigo explicar, sabe? É uma coisa boa que me faz olhar para as pessoas com vontade de abraçar. Que me faz chorar mesmo quando eu estou muito feliz. Que mostra como o mundo é bonito, mesmo quando tudo parece tão difícil. Que me leva a ajudar as pessoas, mesmo sendo tão pequena. Fico pensando em 1000 palavras para explicar o que eu sinto, mas só consigo pensar em 3 palavrinhas. Deus é amor.
Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu já vivi até aqui. A minha família, a minha igreja, meu trabalho e tudo aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos. Nesses 7 anos de 3 palavrinhas, eu tenho uma palavra no meu coração: gratidão. E juntamente com toda a equipe, escolhemos cada detalhe para poder agradecer todas as bênçãos do nosso Deus e também tocar a cada coração que está nos assistindo. Em todo esse tempo, muita coisa aconteceu. Lançamos 5 álbuns para todo mundo louvar ao Senhor com músicas que marcaram gerações. Com isso, alcançamos mais de 2 bilhões de visualizações em nosso canal no YouTube. Participamos de grandes festivais e ganhamos um troféu especial como melhor animação. Participamos também do Teleton em 2019. Foi muito especial. E mais de 20 mil pessoas assistiram nosso espetáculo Deus é Tão Bom em 2019. Levamos o amor de Deus a centenas de países pelo YouTube e 75 países pelo Spotify. Mas queremos mais. Queremos mais porque sabemos que ainda tem muitos corações que precisam conhecer o amor de Deus e serem transformados por Ele. Recentemente estivemos na Angola e na África sentimos na pele o quanto o mundo tem necessidade desse amor. Eu sempre soube que o 3 Palavrinhas seria algo maravilhoso, mas nunca imaginei que chegaríamos até aqui. E tudo isso é reflexo do amor de Deus por nós, mas principalmente pelo seu amor pelas famílias e pelas crianças. Esse sempre foi o nosso desejo, levar o amor de Deus ao coração das crianças. E é tão emocionante receber de pais depoimentos nos mostrando como 3 Palavrinhas mudou a vida de seus filhos, os ajudou a crescer na fé e até superar situações difíceis. Eu sou mãe do Ian, de 6 anos, e do Davi, de 3 anos. Desde bebezinhos eles ouvem 3 Palavrinhas e amam, eles sabem todas as músicas do 3 Palavrinhas. E quando o Ian tinha 3 anos de idade, nós descobrimos que eu estava grávida. E o Ian escolheu que o irmãozinho dele chamaria Davi. O Davi nasceu e ele nasceu fora do tempo, nasceu prematuro. Depois de 15 dias internado, o Davi ganhou alta. Foi para casa, mas sempre era uma criança mais doentinha, ninguém nunca descobriu o que o Davi tinha. E aí fecharam um diagnóstico que ele tinha uma doença, uma imunodeficiência primária, chamada DGC. Os médicos vieram falar com a gente que teria uma opção de cura para o Davi, que seria o transplante de medula. O Senhor escolheu que o Ian fosse 100% compatível com o Davi. Pra gente, o mundo caiu ali naquela hora, o chão sumiu, porque nós não esperávamos que seria tão rápido, mas nós vimos que era o agir de Deus na vida dele. O transplante de medula foi feito aqui no dia 1º de fevereiro. O Senhor esteve com o Davi conosco todo o tempo. Não é um processo fácil, muito dolorido. Só quem passa sabe o quanto é sofrido. Em todos os dias, o Davi louvava o Senhor com o livro de 3 Palavrinhas. Ele ama cada um dos hinos porque realmente ele canta com o coração. Chegou o impossível na vida dele, o Senhor entrou com o possível e operou o milagre. E a nossa meta é essa: gerar novos recursos para que o 3 Palavrinhas continue crescendo e abençoando tantas famílias, assim como abençoou a casa do Davi e do Ian. Mas no final de 2019, um novo desafio nos foi apresentado. Uma determinação judicial nos Estados Unidos fez com que o YouTube diminuísse drasticamente a distribuição de receita gerada por anúncios para todos os canais infantis. Além disso, como você já deve ter percebido, foram bloqueados todos os comentários e notificações, impedindo que possamos conversar com você.
Isso nos causou uma significativa queda na receita, colocando em risco tudo o que construímos até aqui, nos impedindo de continuar investindo, trazendo o risco de não podermos produzir novas músicas. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com 3 palavrinhas, é que nós servimos a um Deus grandão. Nenhum sonho é pequeno demais e nenhum desafio grande demais para Ele. E é por isso que o 3 palavrinhas não vai acabar. Sabe por quê? Somos 3 palavrinhas num só coração. Meu convite hoje é para você nos ajudar na missão de não apenas mantê-lo, como levá-lo para o mundo todo, em várias línguas, vários conteúdos novos. 3 palavrinhas, um só coração. Trois petits mots, un seul cœur. Notre linguaje e 100%. La palavrinha hoje é coração. Mitsu no kotoba, hitotsu no kokoro. 3 little words, only one heart. 3 palavrinhas com Jesus no coração. 3 palavrinhas e um só coração. Se você acreditar também, nossa missão está realizada. Ser uma conexão entre você, sua família e o amor de Deus que nos trouxe até aqui. E você pode nos ajudar. Isso mesmo, você pode ser um dos responsáveis para fazer com que o 3 Palavrinhas continue abençoando tantas famílias, assim como a sua foi abençoada também. Divulgue o nosso site e lance essa rede de amor, para a gente continuar falando a respeito do nosso melhor amigo para muitas crianças. Nós temos várias possibilidades que você pode nos ajudar, de vários tamanhos, mas de igual importância. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E agora é hora de ajudar. Tem gente precisando de um abraço, tem gente precisando de calor. Sei que Jesus quer ser o seu amigo e Ele oferece o seu amor. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Que delícia! Gostou? Então acessa lá o 3palavrinhas.com.br e saiba como ajudar mais. 3 palavrinhas fazendo diferença aí na internet, na vida das pessoas e das crianças. Tá bom? Olha, tá aparecendo hora de ajudar.3palavrinhas.com.br. Vou repetir, hora de ajudar.3palavrinhas.com.br. O 3 é numeral, tá, gente? Então põe o número 3 ali, hora de ajudar.3palavrinhas.com.br. Ajuda aí, né? Para a gente continuar levando o evangelho para as nossas crianças. E vamos lá para o nosso Minuto Curioso. Vamos lá. Hoje é dia do biólogo. Vamos ver curiosidades sobre esse dia, sobre essa comemoração? As crianças têm mais ossos em seu corpo do que os adultos. Você sabia que um bebê nasce com cerca de 300 ossos em seu corpo? Segundo a Universidade Estadual do Arizona, nos Estados Unidos, muitos ossos se fundem ao longo do processo de crescimento. E como resultado, né, o esqueleto de um ser humano adulto tem 206 ossos com variados formatos e tamanhos. Essas estruturas são formadas por células vivas e ativas, o que significa que elas estão sempre crescendo, se regenerando e também se relacionando com outras partes do organismo. Olha que curiosidade interessante, né? Outra curiosidade, há mais bactérias na sua boca do que seres humanos no planeta. Os cientistas da Faculdade de Medicina Dentária de Harvard já encontraram mais de 615 espécies de bactérias diferentes na boca humana. E eles acreditam que ainda deve ser 615 bilhões, milhões. Eu vou corrigir essa informação, tá, gente? Porque se tem mais do que habitantes na Terra. Deixa eu corrigir essa informação para vocês. Mas mais, né, de espécies de bactérias diferentes na boca. Diferentes, não é no total, entendi.
E eles acreditam que ainda é possível encontrar mais, e os profissionais da instituição também afirmam que o número total de micro-organismos nessa região do corpo pode exceder o número de seres humanos na Terra. Assustador, não é mesmo? E os seres humanos têm 10 vezes mais bactérias do que células, de acordo com a Sociedade Norte-Americana de Microbiologia. Existem 10 bactérias no organismo humano para cada célula. Em outras palavras, isso significa que 90% do seu corpo é formado por bactérias. Impressionante, né? Curiosamente, esses micro-organismos não são ruins para a saúde. Muitos deles, né, têm papéis significativos para o correto funcionamento das funções corporais e mantém o organismo saudável, né? Nem todas as bactérias são ruins. Alterações nessas comunidades microbianas podem causar doenças de pele, distúrbios digestivos e doenças nas gengivas, por exemplo, né? Olha que interessante. Outra curiosidade, o coração humano bate 100 mil vezes por dia ao longo... 100 mil vezes por dia, né? Ao longo do dia, o coração pode bater em média de 100 mil vezes. Caraca, gente, é muita coisa. Em um ano, o órgão bate 35 milhões de vezes, o que soma a média de 3 bilhões de batimentos ao longo da vida. Segundo o Arkansas Heart Hospital, o coração é capaz de bombear 5 litros de sangue por todo o corpo a cada 20 segundos. Vou repetir, o coração é capaz de bombear 5 litros de sangue por todo o corpo a cada 20 segundos. Logo, o coração faz o sangue presente no organismo circular pelo corpo cerca de 3 vezes por minuto. Caraca, gente, é muito curioso isso, muito interessante. A gente já vai falar sobre isso. Tem mais uma curiosidade. Os vasos sanguíneos de um adulto têm mais de 160 mil quilômetros de comprimento. A extensão do sistema vascular também é impressionante. The Franklin Institute, na Pensilvânia, afirma que juntos as artérias, as arteríolas, as vênulas, as veias e os capilares de um organismo adulto têm mais de 160 mil quilômetros, né? O suficiente para dar 2 voltas ao redor do mundo. Olha isso, que loucura, gente. Já no caso das crianças, os vasos sanguíneos podem chegar a quase 100 mil quilômetros. Gente, que loucura é o nosso corpo. É muito curioso, hoje no dia do biólogo, né? Imagina quanta informação, né? Esses profissionais não sabem, que a gente não faz nem ideia. A gente colocou aqui e quero aproveitar e a gente colocou aqui, né, para só sentir um pouquinho do que é o trabalho dessas pessoas. Que minuciosidade, né? Que dados interessantes, minuto curioso mesmo. Quero aproveitar para dar parabéns para todos os biólogos, né? Parabéns por esse trabalho tão bonito que só faz a gente glorificar mais a Deus, né? Não tem como ver algo dessa imensurável capacidade do nosso intelecto, né? Tipo, é muito mais do que a gente pode imaginar dessa grandeza e não glorificar a Deus, né? Muito bom, gente. É isso aí. A gente vai falar mais sobre, falando de saúde, né? De vida, de quilômetros aí de veias, de artérias. A gente vai falar da saúde espiritual também, que tem tudo a ver com a saúde do nosso corpo, uma comparação. Na Bíblia também é feita a comparação do corpo, igreja, enfim. A gente vai falar sobre isso com quem entende de teologia, de saúde espiritual, né? Para eu não falar nada que não seja, né? Não falar nenhuma heresia aqui. Daqui a pouco mais com o pastor Diego Rui. Antes, vamos assistir o nosso ponto de vista de hoje com a Wilnara, que está de aniversário hoje. Wilnara, parabéns, feliz aniversário, daqui a pouco a gente fala mais. Mas a Wilnara vai falar conosco sobre saúde. Ela vai dar dicas de exercício para coluna. Nossa, nosso ponto de vista hoje está interessante, hein? Saúde do biólogo, vamos lá cuidar da nossa saúde. Ponto de vista com a Wilnara Lisboa. Fala aí, Will. Oi, gente! No ponto de vista de hoje, eu vou passar uma sequência de exercícios para você fazer em casa, utilizando apenas um colchonete, que vai te ajudar muito nas dores na coluna e, claro, na mobilidade da coluna. Por quê? Porque
que acontece? Com o tempo, a gente vai envelhecendo e a nossa coluna ela perde essa movimentação. Então é importante você fazer essa movimentação e até mesmo alongamento para evitar essa atrofia, ok? Cada exercício que eu vou fazer aqui, eu só vou demonstrar e você vai fazer na tua casa de 10 a 15 repetições. Lembrando, se você tem alguma lesão que você desconhece ou se a dor está muito intensa, é necessário você procurar um médico para você não se machucar ou até mesmo agravar essa dor que você está sentindo. Então vamos lá? O primeiro exercício você vai ficar de 4 apoios. Colocou as mãos aqui, as pernas na largura. Eu vou colocar minha mão direita, minha mão esquerda, o braço esquerdo um ao lado do outro. O meu braço direito, eu vou entrar e vou olhar lá em cima. Mais uma vez. Entrei, olhei lá em cima. Tudo isso tá fazendo o quê? Tá mobilizando a minha coluna torácica. Primeiro exercício. O segundo, que também vai ajudar bastante na coluna. Sabe o gato, quando ele se assusta e ele alonga assim a coluna dele? Então é isso que você vai fazer com a tua coluna. Repara bem aqui na minha coluna. Então, ó, foi, o quadril entra também e volta. Subiu, movimenta bem a escápula, voltou. Então, mais uma vez, escápula, alonga bem e volta. Lembra, respira, solta o ar, faz o movimento devagar, porque senão você pode se machucar, ok? Terceiro exercício é o gato cruzado. Mais uma vez na mesma posição, de 4 apoios. E você vai fazer braço contrário da perna. Então, meu braço direito, minha perna esquerda. Então, ó, foi, bateu aqui no joelho, subiu, bateu, subiu, bateu. Ok? E você vai fazer também com o braço esquerdo e a perna direita. O quarto exercício, outro alongamento. Você tá aqui na posição de 4 apoios, coloca a mão lá na frente um pouquinho e alonga, senta lá nos pés e volta. Mais uma vez, sentou e voltou. E agora, o último exercício, também nessa posição de 4 apoios, só que agora você vai estender os seus joelhos. Então, colocou a mão, estendeu o joelho, você vai colocar uma perna aqui na frente, tá vendo? Como se você fosse fazer um L. Eu vou vir um pouquinho pra frente e você vai deslizar a perna de trás, tá bom? Então, deslizou a perna, senta, segura um pouquinho, vai alongar bastante, principalmente a perna, apoia o cotovelo, relaxa um pouquinho, volta e troca a outra perna, tá bom? E eu espero ter te ajudado no seu dia a dia com esses exercícios para a mobilidade da tua coluna e também alongamento. Espero que você tenha gostado, tenha um bom dia. Tchau! Muito bom, de volta já, muito bom as dicas da Wilnara aí de saúde, né? Eu estava conversando aqui com o pastor, bom dia agora aqui, né, pastor? Que bom recebê-lo aqui, obrigado por ter aceitado nosso convite. Bom dia, Lídia. E a gente estava conversando com o pastor aqui, o irmão dele é biólogo, e hoje a gente comemora o dia do biólogo, né? E a gente estava falando da importância de falar disso, e como associa com a biologia, né, pastor? Como associa com a ciência? E ele estava me contando, fala um pouquinho, pastor, desse encontro que a gente não planejou, mas Deus planejou. Sim, sim. Bom, primeiro, mais uma vez, bom dia para todos que nos assistem. O meu irmão, ele é biólogo, atua como professor de biologia lá no Reino Unido, numa cidade chamada Oldham, perto de Manchester. E ele está muito envolvido com essa questão de relacionamento entre fé e ciência. Olha que legal. Recentemente, ele lançou um livro chamado In Awesome Wonder, que não tem em português ainda, mas trata sobre essa questão de fé e ciência. Uau. Então, aproveito para mandar um abraço para ele, Daniel, meu irmão. Deus te abençoe no seu dia aí de biólogo. E podemos dizer que ele trata dessa questão mais física, biológica, né? E eu trato a parte mais espiritual, né? Apesar que o ser humano, ele é uma unidade, né? Nós não temos como desassociar o espiritual do biológico, porque nós somos uma unidade e tudo tem que andar em conformidade para que a gente viva bem, né? Para que a gente esteja saudavelmente, tanto no físico quanto na espiritualidade. É verdade. Como o conhecimento dessas informações nos aprofunda na intimidade com Deus, né? Sim.
É muito interessante. E é legal que a gente falou isso, até para quem quiser conhecer mais o trabalho e quiser numa base cristocêntrica, né? Já pode perguntar, e já pode perguntar para o Diego, que está lá, né? Que é o irmão do pastor, pro Daniel. Né? Isso. Para o Daniel, irmão do pastor Diego, Rui, que são os dois irmãos, e é muito, muito legal. Diego, parabéns aí pelo seu dia também. Aproveito para deixar, né, o nosso carinho aqui por essa profissão que nos edifica, nos glorifica a Deus também, né? Sim. Muito bom. Vamos lá, pastor, vamos lá falar sobre vida espiritual saudável. Qual a importância da gente falar desse assunto, pastor? Maravilha. Esse é um tema crucial na vida cristã, né? Porque Deus nos criou de uma certa forma, para funcionarmos de uma certa forma. E falarmos de saúde espiritual é o momento, é a chance de fazermos um check-up para vermos se a nossa vida está de acordo com a palavra de Deus, né? Hoje em dia, muita gente confunde vida espiritual com espiritualidade. É muito comum hoje, nas empresas, nos workshops, nas palestras, tratar o tema espiritualidade como sendo sinônimo de vida espiritual, e não é. Né? Espiritualidade, ela tem muito mais o sentido de transcendência, de contato com o mundo espiritual, e todo ser humano nasce com isso. Todo ser humano nasce com essa transcendência. Calvino chamava isso de sensus divinitatis. Todo ser humano nasce com um senso do divino dentro de si que leva à religião. Calvino chamava isso de semens religionis. Todo homem tem uma semente de religião dentro de si. É por isso que toda cultura tem uma manifestação religiosa. Mas manifestações religiosas ou espirituais não significam vida espiritual. Porque quando falamos vida espiritual, falamos da atuação do Espírito Santo sobre a vida de alguém, fazendo a pessoa entender que é pecadora, crendo em Jesus e depositando toda a sua vida aos pés de Jesus. Então, vida espiritual é sinônimo de uma vida centrada em Cristo, uma vida centrada no Evangelho. É por isso que a gente fala vida cristã saudável. Se fosse só vida espiritual saudável, poderíamos falar de espiritualidade. Mas estamos falando aqui de uma vida que entende e é centrada no Evangelho de Cristo. Então, essa é a importância. A gente tem que entender que não basta estar envolvido em atividades religiosas ou atividades pseudo-espirituais. A grande pergunta é se nós temos vida cristã, vida espiritual em nós. O grande pregador Jonathan Edwards, que foi um instrumento de Deus no grande arreviamento do século XVIII, pregou cerca de 3.000 vezes naquele texto de João 3. Importa-vos nascer de novo. E aí, certa vez, alguém perguntou para ele, Pastor Jonathan, por que você prega tanto esse tema da importância de nascer de novo? E a resposta é, porque é importante nascer de novo. Então, assim, nós precisamos, essa é a grande pergunta que temos que fazer. Nós, especialmente você que está assistindo aqui, a IPPTV, que está envolvido em alguma igreja, alguma instituição religiosa, a grande pergunta não é se eu estou envolvido com alguma coisa religiosa. A pergunta é, eu tenho vida cristã? O Espírito Santo atuou em mim? Eu fui regenerado para essa viva esperança, como diz 1 Pedro? Então, essa é a importância, porque quando eu começo a pensar em vida cristã saudável, eu faço um check-up, eu vejo se eu tenho esse princípio de vida dentro de mim e se eu funciono, atuo dentro do padrão que Deus estabeleceu na sua palavra. É impressionante isso, né, pastor? O senhor falando aqui me lembrou de quando eu fiz a entrevista com a Edilane Francescato, aqui há 2 dias atrás, se não me engano, sobre aprender a dizer não, mas nos bastidores ela me falou o que Deus fez na vida dela. Ela passou por tantas coisas e ela falou, a minha fé não estava no lugar certo. E eu falei, Edilane, você está diferente. Ela falou, muitas pessoas me falam isso, eu estou diferente. Eu falo porque ela escreveu um livro sobre esse testemunho e está autorizada a falar, mas como muitas vezes nós mesmos, cristãos, estamos com a fé fora do lugar certo e vem Deus e alinha, né? E isso é uma saúde espiritual, porque traz saúde, traz vida, traz brilho, traz luz, traz tempero, traz sal, né? Sim. E é importante a gente fazer esse check-up, né? Sim. É muito importante. E não é à toa que a palavra de Deus usa muito a imagem de coisas vivas para descrever a nossa dinâmica espiritual. Por exemplo, Salmo 1, o justo é como uma árvore frondosa. Olha aí. Né? Jesus, em João 15, fala que ele é a videira e nós somos os ramos. Paulo, em Colossenses 2, vai usar a imagem do corpo, que cresce de maneira contínua e saudável. E Jesus, em Mateus 7, no Sermão do Monte, ele vai falar do fruto e da árvore, né? Pelo fruto você conhece a árvore. Então não é à toa que a palavra de Deus usa essa imagem de algo vivo para descrever a nossa dinâmica espiritual. Uma coisa viva, ela é orgânica, ela cresce, ela funciona de um certo jeito. Assim como um corpo, assim como uma árvore, se a árvore não produz o seu fruto característico, alguma coisa está errada. Se o corpo não cresce do jeito esperado, alguma coisa está errada. E se a vida espiritual não funciona da maneira que a Bíblia instrui,
também tem alguma coisa errada. É verdade. E pastor, como é que a gente pode identificar assim, a saúde espiritual? Como é que eu posso ver o que é saúde espiritual, entender primeiro o que é saúde espiritual, okay, né? E identificar se eu estou tendo, como é que eu posso fazer essa balança aí? Maravilha. Primeiro, apenas ressaltando, vida espiritual saudável é sinônimo de uma vida que funciona dentro do parâmetro da palavra de Deus. Boa. Porque eu não posso achar que por me sentir bem, eu estou correto. O meu coração é enganoso, então eu posso me sentir bem no pecado. E isso, perante a palavra de Deus, é muito errado. Então, assim, uma vida cristã saudável é uma vida que é vivida dentro do parâmetro da palavra de Deus. E o que acontece quando o Espírito Santo regenera alguém? Quando o Espírito Santo faz essa obra de implantar vida espiritual. Porque, de acordo com Efésios 6, todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, inimigos de Deus, filhos da ira, distantes do Senhor, separados do reino. Quando o Espírito Santo vem e faz uma obra em nós, abrindo os nossos olhos para que a gente enxergue o Evangelho, para que a gente enxergue a nossa própria pecaminosidade e para que a gente nos arrependa e creia em Jesus, ele implanta essa vida em nós e a primeira coisa é que o nosso relacionamento com Deus muda. Isso. Então, o primeiro princípio de uma vida cristã saudável é o meu relacionamento com Deus. Eu estou num relacionamento agora. Eu era filho da ira, agora eu sou filho de Deus. Eu era inimigo, agora estou na mesa. Então, a primeira coisa é essa. E num relacionamento, eu me relaciono com Deus primariamente através da oração. Então, a oração é um exercício espiritual básico. E também através da leitura da Bíblia. Quando eu oro, eu falo com o Senhor. Quando eu leio a Bíblia, Ele fala comigo. Então, nesse primeiro aspecto do relacionamento com Deus, eu estou num novo relacionamento e eu estou interagindo com o Senhor. Então, lendo a Bíblia e orando. Então, o primeiro sinal é esse. Então, parece uma coisa muito simples, né? Eu me lembro quando eu era criança, no departamento infantil, a gente cantava a musiquinha. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E é exatamente isso. É uma teologia profunda essa musiquinha. Porque é verdade, a gente precisa ler a Bíblia e orar. Então, o primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto da obra de Deus, do Espírito Santo que gera uma vida cristã saudável, é o meu relacionamento comigo mesmo. Então, quando eu não creio em Jesus, quando eu sou alheio ao Espírito Santo, eu me amo de maneira exacerbada. Eu sou egoísta, eu sou egocêntrico, eu só penso em mim e eu passo por cima dos outros para cumprir os meus objetivos. Quando eu sou salvo e sou transformado, eu começo não apenas a amar a Deus, mas também me amar na medida correta. Isso. Então eu começo a fazer o que Paulo fala em Efésios 4, 22 e 23, de mortificar o pecado, que é, ele usa a imagem de se despir do velho homem. Então eu começo a me despir das velhas práticas e eu começo a adotar novas práticas, né? Eu começo a me revestir do novo homem. Então eu começo a abandonar as práticas antigas e começo a cultivar uma vida piedosa, uma vida com práticas saudáveis. Então, primeiro, relação a Deus. Segundo, relação comigo mesmo. Eu mortifico o pecado e me revisto do novo homem. E, em terceiro lugar, o terceiro aspecto da vida cristã saudável é o meu relacionamento com o próximo, né? Então, quando eu começo a viver essa vida cristã saudável, implementada pelo Espírito Santo em mim, obrigatoriamente eu vou me relacionar com o próximo de uma maneira mais amorosa, de uma maneira diferente, e, especialmente dentro do corpo de Cristo, eu vou estar em comunhão com os meus irmãos. Então eu vou estar junto, comungando, servindo, ouvindo a palavra de Deus, sendo corrigido, sendo acompanhado, sendo discipulado. Então, essas três grandes áreas de uma vida cristã saudável, elas são como um tripé. Se algum está quebrado, tudo rui. Então eu preciso estar bem com Deus, em relacionamento com Deus, orando, lendo a Bíblia. Eu preciso entender a minha própria dinâmica pessoal, quais são os pecados que eu considero aceitáveis, quais são os pecados que eu sou mais maleável, que eu tendo mais a cometer, e eu devo mortificar esses pecados e começar uma nova prática, práticas piedosas, espirituais. Em relação ao próximo, eu devo ter uma postura amorosa, né? E o resumo de tudo isso é Gálatas 5, 22, 23, que Paulo descreve contrapondo as obras da carne com o fruto do Espírito. E a ideia, mais uma vez, fruto, uma coisa que é orgânica, que é viva, que cresce. Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O teólogo William Hendrickson, ele divide esses 9 traços do fruto do Espírito em 3 grandes partes. O primeiro é a parte em relação à vida espiritual básica. Amor, alegria, paz. Então, eu como um ser espiritual, eu preciso ter amor, alegria e paz. Depois, longanimidade, benignidade e bondade são
são traços relacionais, eu com o próximo. Legal. Então eu sou paciente, eu sou bondoso, eu sou benigno. E depois, traços comportamentais, fidelidade em relação a Deus e a sua palavra, mansidão em relação a como eu trato a todos e domínio próprio, como eu trato a mim mesmo, mortificando o meu pecado e me disciplinando para viver uma vida dinâmica saudável. E uma coisa muito importante, Lídia, que é importante a gente pensar aqui, tudo isso que a gente está falando de vida cristã saudável, inevitavelmente entra no assunto de santificação. É santificação que a gente está falando. Quando eu falei do Espírito Santo agindo em nós, isso é regeneração. E esse é um ato que a gente chama na teologia de monergista. É Deus que faz, eu não participo. Deus implanta essa vida em mim e eu não participo. Mas depois disso, eu respondo. E aí a santificação, ela é uma obra de Deus que eu participo. Então não é monergista, é sinergista. Eu estou junto. Então Deus me dá as ferramentas, Deus me dá o seu Santo Espírito, Deus me capacita, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que me disciplinar a crescer nessas características. Então, eu luto contra meu pecado e eu cresço no fruto do Espírito, tá? Então, muita gente hoje acha que a vida cristã saudável vai acontecer num passe de mágica. Eu vou acordar um dia inspirado e aí eu vou começar a orar, ler a Bíblia, amar meu irmão, servir na igreja. E não. Antes de citar isso do fruto do Espírito, Paulo fala que existe uma guerra entre a carne e o Espírito. E eu preciso lutar. Então, eu acho que essa que é a dinâmica básica. O meu relacionamento com Deus, relacionamento comigo mesmo e relacionamento com o próximo. Essas três características de uma vida cristã saudável. Fenomenal. Pastor, o senhor estava falando aí, eu lembrei de um vídeo que eu assisti essa semana sobre a plantinha. O que acontece quando você planta, ela primeiro cria raiz, né? Lembrei da musiquinha que você falou lá atrás, que aprendeu, né? Que é orar, que é crescer. E aí eu fiz um link que começa crescendo para baixo. É primeiro Deus que planta, primeiro é a raiz aprofundada, né? Vem lá de baixo. A plantinha, ela cria raiz antes de crescer para fora, né? Exato. Da terra. Então, como Deus põe isso antes da gente e depois que cresce, tem a luta no tempo, do vento, né? É muito bonito isso. E isso é importante, Lídia, só complementando uma coisa que eu falei. Quando falamos de vida cristã saudável, a gente fala de vida centrada no Evangelho. E isso é muito importante, porque muita gente pensa, de maneira muito errônea, que o Evangelho, a mensagem de que Cristo veio morrer para salvar pecadores, ela é apenas a porta de entrada para o reino. E uma vez que eu estou dentro do reino, aí sim eu vou, com o meu próprio esforço, crescer na graça e no conhecimento. Né? E isso, inevitavelmente, gera ou religiosidade, ou orgulho, ou desespero. Verdade. Orgulho porque eu acho que eu consigo atingir o padrão de Deus, ou desespero por não atingir o padrão de Deus. Olha só. Então, uma vida ela é cristã porque ela é fundamentada e originada na obra de Cristo. Cristo morreu por mim e é Cristo que me sustenta. Não é à toa que Paulo vai dizer, lá em 2 Coríntios 5, que Cristo é a nossa santificação. Então, perante Deus, posicionalmente, eu já sou santo, aceito, amado. Agora, processualmente, eu estou sendo santificado, mas tudo isso não pela minha própria força, não pelo meu próprio mérito. Então, uma vida cristã saudável, ela é cristã porque se fundamenta em Cristo. Não no meu esforço, não no meu mérito, porque eu não tenho capacidade e não tenho mérito. É verdade. Então, se a gente não lembra disso sempre, se a gente não prega o evangelho sempre pra gente mesmo, todo dia, toda hora, a gente vai ou cair no desespero ou no orgulho, né? E o remédio para isso é a cruz. A cruz de Cristo, o Evangelho, me mostra, como diz o Timothy Keller, que eu sou mais pecador do que eu imagino, mas sou mais amado também do que eu imagino. É, desse jeito. E o C.S. Lewis fala que nós precisamos ser lembrados, né, daquilo que nós aprendemos. É muito bom, né? Sim, exatamente isso. Fenomenal, tô amando, gente. Pastor, tem um comentário aqui do 2 Passos de Fé que falou assim: se buscamos a vontade de Deus em tudo que fizermos, o Senhor permitirá reconhecer a sua direção, ainda que não de imediato. Ele endireita as veredas, o reconhecermos no nosso caminho. Se o reconhecermos no nosso caminho, é verdade, né? Sim, sim. E é interessante que até ele que dá essa lente, né, para o Espírito, a lente do Espírito Santo, que a gente consegue enxergar, né? Com ele. Tudo que tem de bom vem dele, né? Sim. Nada de nós. É o Espírito Santo que implanta a vida espiritual. É ele que abre os nossos olhos para que a gente enxergue os nossos pecados. É ele que nos capacita para fazer essa obra de santificação e mortificação do pecado e crescimento. E é ele que garante que até o final a obra vai ser feita. Então, é interessante que Jesus fala lá em João 15 que quem está nele, ainda dentro da imagem de uma videira e seus ramos, quem está nele dá muito fruto. Então não é questão de ter escolha. Uma vida cristã saudável
ela cresce, ela é orgânica, ela frutifica. E aí Jesus fala, porque sem mim nada podeis fazer. Então essas duas dinâmicas, né, da obra de Deus em nós, totalmente Deus nos dando as ferramentas e a gente respondendo, capacitados pelo Espírito para crescer em fé, em conhecimento e em graça. Que esclarecedor, como fica mais claro para a gente. Eu gostei muito do que o senhor falou das 3 divisões do fruto do Espírito ali. Nunca tinha olhado por essa ótica. Olha que interessante aprender. Legal. Olha, eu falo que a gente faz um roteiro, um programa, né, e Deus vem, a gente pensa em passar alguma informação e a gente que recebe, né? Sempre assim, tudo que a gente vai fazer pro Enner, né, quando pensa em serviço, é alimentado. É um amor de duas vias, né? Eu digo que o amor de Deus é um amor de 2 vezes, nunca é de mão única, sempre é uma troca. Sim, é verdade. É coisa linda. Ô pastor, e qual que é a importância da saúde espiritual? Ok. Bom, primeiro, a saúde espiritual é importante porque, em certo sentido, Deus nos criou para sermos cristãos saudáveis. Deus nos criou para que a gente viva em boas obras. Paulo diz lá em Efésios 2, versículo 10, depois de expor toda a doutrina da nossa morte e da nossa vivificação com Cristo, que Deus nos criou para as boas obras. Então, num certo sentido, Deus prepara a vida cristã para que a gente frutifique e assim glorifique o seu nome. Então, assim, uma vida cristã saudável, ela foi planejada por Deus. E justamente por isso ela é planejada, ela é esperada, a expectativa divina é que nós frutifiquemos como cristãos. Então, diversos textos da palavra de Deus nos ajudam a entender isso. Então, por exemplo, eu cito aqui Romanos 7,4, que diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, Paulo afirma para nós que Cristo morreu por nós e nós fomos vivificados para frutificar. Então, se você não frutifica nessas 3 áreas, alguma coisa está errada. E apenas um parênteses, esse já é um teste da minha vida espiritual. Não só da vitalidade, mas da realidade. Se eu não frutifico, será que eu sou de fato cristão? Será que de fato eu sou um filho de Deus? Ou será que eu tô enganando a mim mesmo? Então, se eu não frutifico, se a frutificação é planejada e esperada, se a vida cristã deve ser saudável, eu tenho que me avaliar. Mas, além disso, tem um outro traço muito importante, Lídia, que uma vida cristã saudável, ela nos capacita para o serviço. Ela nos habilita para servir a Deus e servir o próximo. Tem um texto muito interessante lá em Tito, que diz assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Na verdade, não é Tito, é Timóteo. Antes disso, Paulo fala de uma série de pecados, e ele fala: Timóteo, se alguém se purifica disso, se afasta desses erros, vai ser capacitado para toda boa obra. Então, uma vida cristã saudável, ela me capacita a servir a Deus. Se eu não tenho uma vida cristã saudável, uma dinâmica de oração, de leitura bíblica, de mortificação do pecado, de crescimento em vida piedosa e de amor ao próximo e de serviço ao próximo, eu não tenho poder espiritual para servir. Então, uma vida cristã saudável, ela me capacita para o serviço. Além disso, a vida cristã saudável, ela é importante porque para muita gente é a única forma de enxergar um pouco do evangelho. Já diziam Moody e outros pregadores que a única Bíblia que algumas pessoas leem somos nós mesmos, né? Então, quando eu vivo uma vida cristã saudável, não perfeita, mas saudável, os homens olham para a minha postura e glorificam a Deus. Quem diz isso é Jesus lá em Mateus 5, para que os homens vejam as nossas boas obras e assim glorifiquem o Pai que está nos céus. Não quer dizer que os homens vão se converter e glorificar a Deus nesse sentido, mas eles vão reconhecer que existe um princípio divino atuando em nós. Então, a vida cristã saudável, ela é doxológica, ela glorifica a Deus, né? Então, ela é importante por conta disso. E para a gente encerrar a questão, é importante uma vida cristã saudável porque a Bíblia ordena. Então você pega, por exemplo, 2 Pedro 3,8. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Então a Bíblia manda você crescer. Se você não cresce, alguma coisa está errada. Então, existe a ordem, existe o imperativo bíblico, mas existem também todas essas outras facetas do meu relacionamento com Deus, com o próximo, a capacidade para servir. Tudo isso serve para nos mostrar como esse assunto é importante na vida cristã.
Pastor, tem uma parte na Bíblia que fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Tem a ver com isso? É um esforço que cabe da nossa parte também? Sim, muita gente acha que esse texto fala de salvação, né? Que eu me esforço para ser salvo. E não, esse texto não fala de salvação. Jesus fala ele usa essa expressão dentro de um contexto falando de João Batista. Então, sim, a ideia é mostrar que o reino do céu sofre violência e apenas aqueles que estão dedicados, esforçando-se para servir a Deus e mortificar o seu pecado e crescer em graça e em conhecimento e se apegar ao evangelho, apenas esses demonstram que são de fato cristãos. Legal. Né? Então, não tem relação com salvação, mas sim com a vida cristã. Fenomenal. E tem o já e ainda não, né? Deus quer que a gente... Só no caminho do Senhor a gente consegue ser plenamente feliz. Meu noivo falou uma coisa que me marcou muito um dia, que ele falou assim, Lídia, tem um espaço de servir que é um espaço que só servindo vai preencher o nosso coração. Nada que a gente for fazer na vida vai conseguir nos realizar ao ponto de servir. É uma graça nisso, é um prazer, é um privilégio. Isso me chamou muito a atenção. Eu falei, estou falhando nisso. Preciso servir mais, aquela coisa de preciso fazer mais. Você vê que é tão de Deus que nos dá vontade de servir. E há uma graça derramada, um prazer que somente quando a gente está nesse... Que aí, pastor, a gente parece que vai fazendo já... Você não pensa mais em você, né? Você vai deixando, o seu egoísmo vai caindo, você vai pensando mais no outro. E aí é que o sentido da vida, eu acredito que é aí que tantos homens buscam, né? Tantos estudos para buscar o verdadeiro amor, a verdadeira alegria, a verdadeira realização. Está nisso, tá em Deus, está na centralidade, está em Cristo, né? Sim. E muita gente se desespera procurando e está aí, às vezes, tão claramente. Né? A primeira pergunta do Breve Catecismo de Westminster, muito conhecida, trata essa questão de maneira assim fenomenal. A pergunta é: qual é o fim principal do homem? Qual é o grande objetivo do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, como diz o John Piper, quando eu estou mais satisfeito em Deus, Deus é mais glorificado. Então, sim, quando a minha vida ela é teocêntrica, ela é centrada em Deus, e também cristocêntrica, originada e capacitada e vivida para a glória de Cristo, eu inevitavelmente me relaciono com Deus em amor, em serviço, e isso transborda para o próximo. Jesus mesmo fez o resumo da lei, dizendo que os principais mandamentos são amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a mim mesmo. Né? Então, e por que a Bíblia não fala para a gente se amar? Porque a Bíblia já parte do pressuposto que a gente se ama demais. Né? Então não tem nenhum mandamento para que você se ame mais. Por quê? Porque a gente já se ama muito, assim, de uma maneira muito exacerbada. Então nós somos chamados a entender essa dinâmica que a vida é vivida da maneira plena, com seu sentido e significado, quando ela é centrada em Deus. E por conta disso, Deus nos dá alegria. Porque a verdadeira alegria está na presença de Deus. Porque o próprio pecado é egoísmo, né? Então todos somos egoístas. Exato. Porque o egoísmo é fazer a nossa vontade, não de Deus. E a gente luta para fazer a nossa vontade, né? Assim, a gente já nasce com isso. Né? E é por isso que, pensando em vida cristã saudável e nesse relacionamento entre nós e o pecado e o próximo, hoje em dia tem sido tão complicado o movimento, vamos supor, dos desigrejados ou daqueles que só acompanham cultos pela internet, porque isso inevitavelmente gera um cisma nesse padrão aceitado por Deus, aceitado pela palavra de Deus. O cristão ele deve estar envolvido numa comunidade, servindo, sendo pastoreado, sendo acompanhado. Quando isso não acontece, por mais justificativas que existam, alguma coisa está falhando no meu relacionamento com o próximo, com Deus. Então, esse é um dos perigos atuais, por exemplo, para a saúde espiritual. Né? Essa ideia de que se eu acompanho pela internet, já tá bom. Não tá bom. Não tá bom. Eu preciso servir, eu preciso ser acompanhado, alimentado. Então, para ser saudável, eu necessariamente tenho que estar em relacionamento com o próximo. Eu acho que o já e o ainda não, quanto mais formos saudáveis na vida espiritual, mais a gente vai desfrutar também dessa glória de Deus aqui na Terra já um pouquinho, né? Sim, sim. Que já está aí disposta, que manifesta, né? A Terra manifesta a glória de Deus, sim, né? sim. E muitas coisas a gente vai poder desfrutar um pouquinho já melhor, mais profundo aqui do que vai ser lá, né? Sim, sim. Paulo vai dizer que nós somos as primícias da nova criação, né? Então, nós já experimentamos os poderes vindouros, né? A gente já experimenta
um pouquinho, um gostinho, um conta-gotas do que será pleno lá na frente. Nós já temos um pouco dessa realidade. É verdade em nós, mas ainda não de maneira plena. Será no futuro. E tem aquela frase também, como é que é aquela frase que fala que aqueles que não serão salvos, essa é a única oportunidade de eles experimentarem a graça de Deus, né? Uhum. E que os que serão salvos, essa é a oportunidade de experimentar um pouquinho também, mas depois continuar maior. Se eu não me engano, para os crentes, a terra é o mais próximo do inferno que estarão, e para os descrentes, aqui é o mais próximo do céu que estarão. É isso mesmo. É a ideia. Coisa boa conversar com gente inteligente, né? Meu Deus do céu. Vamos lá, deixa eu falar uma coisa para você que está nos assistindo em casa. Os comentários aqui só estão liberados, é uma nova configuração, só estão liberados para quem é inscrito no canal. Então, se você está tentando escrever aí e não está conseguindo, se inscreve no canal, talvez você não seja inscrito, porque eu estou sentindo falta das perguntas de vocês. O papo está tão bom aqui, se deixar eu pergunto tudo pro pastor, viu? Tenho muitas perguntas, mas se você quiser também aproveitar esse momento ao vivo, é bom por causa disso, né? Pode mandar aqui, temos 2 links, tá? Tô de olho nos 2. E... Pastor, a Cilda falou aqui, meu nome é Cilda, sou de Vila Velha, Espírito Santo, e sempre que posso acompanho o Manhã IPP. Deus abençoe a todos vocês e os pastores que sempre trazem palavras abençoadas para nós. Obrigada, amém. Cilda. Amém. E, pastor, vamos lá. Quais são os sinais? A gente já falou dos sinais, né? Uhum. Agora, o que a gente pode fazer para ter uma boa saúde espiritual, então? Vamos lá. Agora, indo mais pro chão da fábrica, o chão da vida, né? Para se esforçar um pouquinho mais, vamos queremos lá. Nos esforçar. Os puritanos costumavam dividir a vida cristã saudável em 4 grandes blocos. E eu vou citar aqui apenas de maneira panorâmica. Quem tiver mais interesse, vale a pena conferir o livro do Joel Bick, Vivendo para a Glória de Deus. Ele tem 2 capítulos que trabalham de maneira muito profunda esse tema. E tem aqui na Editora Hebron, já fazendo propaganda da Hebron aqui. Bom, os puritanos eles dividiam em 4 grandes grupos. O grupo individual, familiar, coletivo e comunitário. Então, são 4 grandes áreas que nós devemos atentar para desenvolver uma vida cristã saudável. Já falamos aqui algumas coisas sobre Deus, sobre com a gente mesmo e com o próximo, mas agora de maneira mais específica. O que eu devo fazer de maneira individual? Primeiro grande bloco. E aí não tem segredo. Oração, leitura bíblica. Então, se nós queremos crescer espiritualmente, individualmente, nós precisamos ler mais a palavra de Deus e orar. Jesus diz lá em João 17, na oração sacerdotal, santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é um instrumento que gera santificação e crescimento em nós. Lá em 1 Pedro também, capítulo 2, verso 2, se eu não me engano, Pedro fala para que a gente deseje ardentemente o leite espiritual que produz crescimento para a salvação. Uhum. Então, a primeira parte é essa. Eu preciso ler a Bíblia e eu preciso orar também. Né? Lá em Filipenses capítulo 1 e também em Colossenses 1, Paulo vai linkar a ideia da oração que ele faz pelos membros das igrejas com o crescimento espiritual que essas pessoas deveriam ter. Então, é inevitável. Se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso dedicar tempo para isso. Uhum. A palavra de Deus manda a gente orar sem cessar. E nós precisamos, sim, criar uma dinâmica de, em todas as coisas, orar, trabalhando, limpando a casa. A gente tem que ter essa dinâmica. Mas isso não substitui o tempo de oração, o tempo de devocional. Então, um exemplo que eu sempre uso nos discipulados da igreja é o seguinte: imagina que você passe o dia correndo e nunca sente para comer, só que fique pegando aqui, beliscando uma coisa aqui, beliscando uma coisa ali. Você até vai se alimentar um pouco, mas você não vai se alimentar da maneira correta, em algum momento vai dar ruim. Então, a ideia é essa. Eu preciso individualmente orar e ler a Bíblia. Então, eu preciso me dedicar conhecendo mais a Bíblia. Se você não entende a palavra de Deus numa linguagem mais arcaica, compre uma versão diferente, compre uma versão mais atualizada, mais nova, mais compreensível. Se você não tem a disciplina da oração, você pode começar anotando pedidos, dedicando um tempo na sua agenda que seja mais adequado para que você ore. Então, individualmente, eu preciso orar e ler a Bíblia. Depois disso, tem o segundo grande bloco de uma vida cristã saudável, que é a parte familiar. Eu preciso, como família, orar com o meu cônjuge, com os meus filhos. Eu preciso ter uma devoção familiar, especialmente cultuando a Deus na minha casa. Esse é um traço
reformado, os puritanos faziam muito isso, e toda a história da igreja reformada fazia isso, mas nós aqui no Brasil perdemos muito isso. A gente não tem esse costume. Verdade. De orar em casa, de fazer o culto doméstico, do marido orar com a esposa, de chamar os filhos e realizar o culto doméstico. E os puritanos davam muita ênfase para isso. Nossa. Então, assim, se você quer ter uma vida cristã saudável, começa com você, mas isso desemboca na sua casa. Você tem que ter uma casa que cultua a Deus, que ama a Deus. E se você tem filhos, você tem que se esforçar para ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Não jogar a responsabilidade para a igreja. Você ensina aos seus filhos, você catequiza, discipula os seus filhos. Então esse é o segundo grande bloco. Depois disso tem a parte coletiva, que é o meu relacionamento com os irmãos da igreja. E aí os puritanos colocavam nessa parte coletiva, primeiro, a participação no culto. Se eu não estou cultuando a Deus no dia do Senhor com os meus irmãos, eu não estou apenas pecando, eu estou deixando de crescer espiritualmente. Aliás, eu estou evoluindo. Né? Por quê? Porque no culto público, além de cultuar a Deus com os irmãos, eu estou ouvindo a pregação da palavra, que é um meio de graça, e eu também estou participando dos sacramentos, da Santa Ceia e do batismo para aqueles que ainda não foram batizados. E nós cremos que tanto a pregação e especialmente a Santa Ceia são meios de graça, meios que Deus infunde bênção espiritual para nós. Então, quando eu me recuso a participar disso, eu deixo de ser abençoado. E aí eu deixo de crescer. Então, esse é o terceiro grande bloco. Além disso, tem a comunhão com os irmãos. Né? Eu preciso estar em contato com gente crente, gente que ama a Deus, gente que vai me incentivar a crescer, a ler. Né? Então, assim, quem são as minhas amizades? Quais são as minhas amizades? Com quem eu ando? É gente que ama a Deus? Então, se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso de amizades que me empurrem para frente, que me levem para o serviço, para o amor a Deus. Né? Já diziam que a média da sua espiritualidade é medida por as pessoas com quem você anda. É verdade. Então, muda a vida. Exatamente. Então, muda mesmo. Então, essa é uma terceira coisa, a minha comunhão com os irmãos. Outra coisa, dentro da coletividade, é o meu serviço. Deus me deu dons, me deu talentos, e eu preciso servir os irmãos, servir a igreja. Né? Quando eu não sirvo, eu estou, de maneira muito imperceptível, muito silenciosa, eu estou alimentando o egoísmo no meu coração. Né? E muita gente mascara isso com um certo tom de humildade. Não, mas eu não sei fazer nada. Ou tem gente tão melhor fazendo. Não, mas eu fui chamado para servir. Né? Um recebeu um talento, outro recebeu 10 e todos são chamados a servir. Né? Então, o serviço. Além disso, dentro de uma vida cristã saudável, nós precisamos pensar nessa ideia de coletividade, na generosidade do crente. E aí é como o crente usa o seu dinheiro, como ele faz a gestão, a administração do seu dinheiro. Se o cristão não exerce a generosidade, primeiro sendo dizimista, depois sendo generoso nas ofertas, ajudando os necessitados, de alguma maneira suprindo as necessidades do outro, eu não tenho como crescer. Por quê? Porque eu sou ordenado a olhar para o outro com amor, e esse amor deve se manifestar também no jeito como eu gasto meu dinheiro. Então, é importante a gente perceber que a vida cristã saudável, ela é geral. Né? Não é só um departamento subjetivo da minha vida, é tudo. Né? Então, a ideia de generosidade. Esse é o terceiro grande bloco, a parte da coletividade. Então, falamos aqui do indivíduo, da família, da coletividade, o relacionamento com os irmãos da igreja, e o quarto, os puritanos diziam, que era a parte da comunitária, o meu relacionamento com quem não é cristão. E aí é basicamente a ideia de servir para evangelização. Então, eu, como cristão, sou chamado a dar testemunho de Cristo para todas as pessoas. E quando eu não evangelizo, eu não estou seguindo a ordem bíblica de pregar o evangelho. E quando eu não prego, eu estou pecando, e quando eu peco, eu deixo de crescer. Né? E aqui é muito importante falar uma coisa que eu sei que muita gente sabe, mas é bom ressaltar. Muita gente fala o seguinte, olha, aquela frase que é atribuída a, se eu não me engano, São Francisco de Assis. Pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Né? Esse é um ensinamento que parece tão bonito, mas é tão errado, porque é como se eu dissesse assim, alimente os famintos, se necessário, use comida. Né? Então, assim, eu sou chamado a pregar. E o evangelho, a minha vida, e esse é o segundo ponto, né, uma vida exemplar, em relação a quem não é cristão, a minha vida, ela no máximo, ela carimba, ela chancela aquilo que eu falo, aquilo que eu creio. Mas para pregar o evangelho, eu preciso falar
que existe um Deus que criou o ser humano, esse ser humano se rebelou contra Deus, esse ser humano merece a punição divina, a eternidade separada de Deus, mas ele enviou Jesus para morrer por nós e agora todos são chamados a se arrepender e crer no Evangelho. Se eu não falar isso, a pessoa não tem como entender o Evangelho. Então, eu falei tudo isso para responder a sua pergunta de como que a gente pode desenvolver uma vida cristã saudável. Então, só recapitulando para você que está em casa não ficar confuso. Primeiro, individualidade, oração e leitura da Bíblia. Segundo, no aspecto familiar, orando com a família e culto familiar. Terceiro, a vida coletiva da igreja. Então, participando do culto, dos sacramentos, servindo, sendo generoso. E quarto lugar, uma vida comunitária. Para quem não é cristão, pregando o evangelho e vivendo uma vida exemplar para que essas nossas obras façam as pessoas glorificarem a Deus. Eu acho que são esses 4 blocos. É claro que tem diversas aplicações mais individualizadas, né, mais contextualizadas, mas acho que de maneira geral é isso. São esses 4 grandes blocos que a gente tem que olhar para crescer espiritualmente. Que check-up, hein? Que check-up para a gente fazer uma autoavaliação. Já dá... a consulta que eu falei foi essa, né? É a consulta, né? Um momento de conversar, um momento de comunhão para a gente se autoavaliar com ajuda, né? Você vê que na comunhão, eu digo, né, pastor, que isso que está acontecendo agora, que a pandemia fortificou, que é usar os meios de comunicação, assim, para levar a palavra de Deus também é uma forma de crescermos, sim, né? Claro. De evoluirmos com Deus, assim, e isso é muito bom. E, pastor, foi muito esclarecedor, foi muito importante. Eu quero depois assistir de novo esse programa para digerir direito, assim, para absorver bem isso que está muito bom, muito interessante. E tem mais uma pergunta. Depois eu vou ler aqui a sua pergunta, tá, Grazi? Que você comentou aqui, mas antes, só perguntar para o pastor quais são os riscos que a gente corre com a nossa saúde espiritual, né? Porque a gente corre riscos, às vezes, na saúde, no nosso dia a dia. Na saúde espiritual também tem riscos, né? Quais são eles, pastor? Bom, primeiro, eu diria que os principais riscos estão na negligência do que a gente acabou de falar. Né? Boa! Então, se a gente negligenciar o check-up que falamos agora, já é um grande risco. Né? Essas 4 grandes áreas que estão dentro daquele tripé de relacionamento com Deus, comigo mesmo e com o próximo. Então, se a gente negligenciar isso, já é um risco. Né? Eu falo bastante com adolescentes, eu sempre falo que para a gente evoluir espiritualmente, para a gente esfriar espiritualmente, basta não fazer nada. Né? Basta ficar parado, deixar de ir para a igreja, deixar de ler a Bíblia, deixar de orar. Basta fazer isso. Agora, para crescer, é o contrário. É esforço, é claro, dependência de Deus, que se manifesta em disciplina espiritual. Mas fora tudo isso que a gente falou, que eu acho que já é um check-up legal para a pessoa ir pensando, eu acho que o primeiro grande risco é o pecado. Sim. Então, o pecado que é acalentado na vida do crente, ele é um grande risco para a saúde espiritual. E aqui eu gosto muito da divisão feita pelo Jerry Bridges, que faleceu recentemente. Ele fala de pecados aceitáveis. Pecados que nós, como cristãos, entendemos que podem ser cometidos sem grande problema, sem grande perda para nós. E aí são os pecados da inveja, da gula, da reclamação. Então são pecados que são socialmente aceitáveis, né, dentro da comunidade cristã. Então, o salmista dizia que quando ele acalentava pecado em seu coração, ele não tinha paz, ele só sofria a sequidão de estio. Então, o pecado, ele deve ser extirpado da nossa vida. Já diz lá o autor aos Hebreus, no capítulo 12, que nós devemos retirar da nossa vida todo o pecado e todo embaraço para que a gente corra a corrida da fé, olhando para Jesus. Então, e isso é muito interessante, porque o autor vai falar dessas duas coisas, né? Do pecado, e o que é pecado não tem nem conversa. É pecado, eu devo tirar da minha vida. Ele fala todo e que eu tenho que tirar. Exatamente, né? É minha responsabilidade, né? Mas ele também fala de embaraço. E a ideia, no imaginário de Hebreus 12, que é a imagem de um estádio lotado e dos corredores greco-romanos correndo, a ideia é que o corredor grego na época, greco-romano, ele corria literalmente nu, sem nenhum tipo de peso, de roupa. Então, eram coisas que não eram erradas em si, mas que poderiam atrapalhar a caminhada. Agora, contextualizando para nós. Tem coisas que não são pecaminosas em si, mas que elas podem atrapalhar nosso desenvolvimento. Se a gente tem uma interação com essas coisas que são prejudiciais. Exemplo, é pecado você
mexer na internet? Não, até porque você está assistindo aqui pela internet, né? É pecado? Claro que não. Mas dependendo do tipo de dinâmica que você tem, do tempo que você passa, do que você consome, se torna pecaminoso. Porque você começa a dedicar muito tempo para uma coisa e abandona outras coisas. Então, o pecado e o embaraço são coisas que a gente tem que tirar da nossa vida para que a gente cresça espiritualmente. Agora, pensando um pouquinho mais no nosso contexto aqui brasileiro, eu diria que nós temos um grande risco, Lídia, porque o nosso país, nós temos hoje cerca de 40 milhões de evangélicos. E é claro que muitos desses que se dizem cristãos professos não de fato são. E isso é uma tristeza. Mas, enfim, nós temos 40 milhões de cristãos. E aí, o mundo evangélico se divide aí em alguns departamentos, né? Nós temos, por exemplo, o nosso segmento, que são as igrejas mais históricas. A Igreja Presbiteriana do Brasil, igreja mais histórica. Qual que é o risco para a saúde espiritual que nós, como reformados, como presbiterianos, corremos? Nós temos o risco de enfatizar o ensino bíblico, a doutrina, a teologia, sem fervor, sem amor. E esse era o risco, por exemplo, aliás, o pecado da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Jesus fala para a igreja através da instrumentalidade de João: vocês não defendem a doutrina dos nicolaítas, vocês têm uma boa doutrina, vocês têm uma ortodoxia correta, mas vocês deixaram o primeiro amor. Né? Então, nós corremos esse risco. Né? E a gente tem visto muito, nesses últimos anos, pessoas saindo de outras realidades evangélicas e chegando na igreja presbiteriana, numa igreja mais reformada, mais histórica, e de repente sai de um extremo e vem para outro. E aí não consegue encontrar o meio termo. E acha que só porque está lendo boa teologia, bons livros, está tudo certo. E não está certo. Se a minha teologia, se o que eu leio, se eu consumo, não desemboca numa vida que glorifica a Deus, que serve o próximo que ama o próximo, eu só estou inchando. E Paulo fala, o conhecimento incha. Mas o amor, ele dá sentido para as coisas. Então eu tenho que amar Deus e amar o próximo. Então, esse é um risco. Outro risco que nós temos, aí partindo para o outro espectro, é a ideia do fervor sem ensino bíblico, né? Que é o outro extremo. E a gente vê muito isso. Né? Paulo fala em Romanos 12 sobre os judeus, que ele testificava que eles tinham zelo pelo Senhor, mas sem entendimento. E isso acontece muito. Muita gente no Brasil hoje busca experiências subjetivas, busca emoções, busca sentir alguma coisa, e quando atinge essa sensação, acha que está tudo bem. E não necessariamente, né? Aliás, é quase sempre que não está bem, né? Porque se eu paro na emoção, se eu paro numa sensação boa que eu senti, e isso não é embasado e fundamentado na palavra de Deus, quem garante que aquela sensação é realmente boa? Se o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, como é que eu posso garantir que a minha emoção, que é proveniente de um coração enganoso, ela é boa? Então, assim, nós precisamos hoje encontrar um equilíbrio, né? Entre um ensino bíblico saudável e uma vida saudável, um ensino que se traduz em prática, né? Uma ortodoxia que se traduz em ortopraxia, uma boa doutrina com uma boa vida. Eu dou graças a Deus porque a IPPTV, por exemplo, tem sido um canal para isso, para trazer bom conteúdo, mas não é só um conteúdo teórico subjetivo, é uma coisa que se traduz na vida. E, aliás, a boa teologia faz isso. A boa teologia, ela é bem fundamentada na escritura, na exegese, na hermenêutica correta, mas e tudo isso desemboca numa vida que glorifica a Deus e que serve o próximo. Então, eu acho que esses são grandes riscos, sabe, que a gente tem que tomar cuidado. O pecado, o embaraço e o equilíbrio entre o ensino bíblico e também uma vida que é piedosa, né? Uma vida que foge do pecado e que se aproxima do Senhor em piedade, em devoção. Eu acho que hoje talvez sejam os principais perigos. A gente pode citar também outros perigos, talvez secundários. Já falamos aqui sobre os desigrejados, né? E esse é um perigo, né? O perigo de achar que não fazer parte de uma comunidade é ok, e não é ok, é pecaminoso, é errado, é uma forma de você evoluir na vida cristã. Então, a questão dos desigrejados. Outra coisa que também tem acontecido muito no nosso país é uma ênfase exacerbada na política. Então, hoje em dia, em muitos lugares, em muitas igrejas, muitos grupos de WhatsApp, o grande assunto é política. O grande assunto é se o candidato A ou se o candidato B vão trazer tempos melhores para o Brasil. E por mais que nós tenhamos uma posição política, nenhum ser é um ser apolítico, a nossa pátria está nos céus, já diz Paulo
lá em Filipenses 3:20, né? E Paulo usa a palavra lá no versículo 3:20, a palavra grega politeuma, é a única vez que essa palavra aparece no Novo Testamento para demonstrar que a nossa cidadania, o nosso entendimento, a nossa dinâmica, a nossa vida, ela tem um outro padrão, é o padrão de Deus, é o padrão celeste. Então, quando a gente confunde isso, a gente começa a enfatizar muito na coisa, na política, coloca esperança em pessoas, e aí isso gera briga, gera divisão, e no final das contas não traz crescimento nenhum, né? Então, nós somos chamados por mais que tenhamos a nossa posição política, nós somos chamados a amar, a servir, né? E a ter a nossa esperança em Deus, no céu, em Cristo, na nossa pátria celeste. Eu acho que esses são alguns dos problemas que a gente corre quando a gente olha para a vida cristã saudável. São riscos, né? Você vê que como analisar os riscos também, falar do outro lado, né? Você vê que é esclarecedor, né, pastor? Sim. Porque quantas vezes nós somos... Eu acho que assim, Satanás ele nos deixa nessa... nos vai usando essa coisa, não precisa se preocupar com isso agora, não precisa ir no médico agora, não precisa se preocupar com essas questões agora, e às vezes a gente fica anulado, uma neutralidade, exatamente, eu digo assim, né? Exatamente. Que fica ali apático, sem fazer nada, quando você vê que está doente. Exatamente. Espiritualmente é isso, a importância de falar dos riscos, dos cuidados também, né? Tem muita gente comentando aqui, pastor, deixa eu pegar aqui e abrir, muito edificante, o Walter falou que já foi assistir os outros vídeos do pastor Diego Rui. E eu quero falar isso, gente. Quem quiser saber mais sobre onde o pastor Rui prega, ele prega lá na IPB de Taboão, tá aparecendo aí, tem pregações dele no YouTube, tá aparecendo aí, ó, youtube.com/IPB Taboão. Tá, e quem quiser conhecer mais, porque, olha, tem edificado muito, eu estou amando. Então, quem quiser ouvir mais pregações aí e deixar Deus usar, compartilha também mensagens, vai lá, visita, compartilha, vê as pregações dele. E também tem o Instagram, né, pastor? Sim. Tem o Instagram do pastor, que vai aparecer aí na sua tela, o Instagram do pastor, deixa eu ver aqui, ó, IPB Taboão, o Instagram da igreja, Diego Rui, do pastor Diego, é o @Diego Rui P no final, Instagram. Quem quiser conhecer mais um pouquinho do ministério do pastor, enfim, né, qualquer dúvida que tiver, pode mandar lá. E tem da igreja também, IPB Taboão, @IPB Taboão. IPB Taboão. Gravou? Salva aí, depois tira um print da tela. Tem uma pergunta aqui, pastor, que é um pouco diferente do assunto que a gente está falando, mas eu queria aproveitar, claro, você como pastor, claro, aqui, como é um canal missionário, a gente fala, deixa eu abrir aqui, peraí, rapidinho. A Grazi, ela falou: sofro com acusações do passado. Meu marido me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Constantemente os pensamentos vêm. Será que vem porque Deus não me perdoou? Ela pediu socorro, okay. Ela botou no final. Grazi, minha irmã, que Deus te abençoe, viu? A solução para esse dilema, que infelizmente é vivido por muita gente, está em reconhecer duas coisas. Primeira coisa, reconhecer o tamanho da graça de Deus. A graça de Deus, ela é escandalosa, ela é imensurável. Então, a palavra de Deus nos garante que todos os pecados são perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o abandono consciente e deliberado de Jesus Cristo. Então você, Grazi, se você se arrependeu dos seus pecados, se você pediu perdão para o Senhor e confiou em Jesus Cristo para a sua salvação, você é perdoada. O sangue de Jesus te perdoa de todos os pecados. Independentemente de como você se sinta, independentemente do que a sua mente diga para você. Posicionalmente, diante de Deus, se você se arrependeu e creu em Jesus, você é salva, você é perdoada. Então essa é a primeira grande coisa. Você precisa sempre relembrar o Evangelho. Relembrar que Cristo morreu por você enquanto você ainda era pecadora. Quando Cristo deu a sua vida por você, ele já sabia todos os pecados que você cometeria e ainda assim te amou. Então, a primeira solução para isso é você se lembrar do Evangelho. A segunda grande coisa é, normalmente, quando nós não conseguimos nos perdoar, isso é uma manifestação do orgulho ao inverso. Isso é uma manifestação do nosso orgulho que tinha um autoconceito de nós mesmos. E quando nós fazemos uma coisa que é muito errada, nós pensamos, como é que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso, eu sou muito melhor do que isso.
Então, poxa vida, eu tropecei, eu falhei comigo mesmo, falhei com os meus padrões, falhei com o padrão que eu tinha estabelecido para mim. E isso é uma manifestação orgulhosa. É como se o seu pecado fosse tão grandioso que Deus não pudesse perdoar. Ou que você precisasse fazer algum tipo de penitência, sofrer algum tipo de consequência, de punição para ser perdoada. E, minha irmã, isso não é necessário, porque toda a punição já foi levada por Jesus. Toda a punição já foi colocada sobre Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, analise seu coração. Talvez seja uma manifestação de orgulho o fato de você não conseguir se perdoar. Além disso, pregue o evangelho para você constantemente. Leia sobre o evangelho, leia a palavra de Deus, ore para que o evangelho esteja cada vez mais sedimentado no seu coração. E em terceiro lugar, é importante também citar, você precisa de acompanhamento pastoral. Então eu não sei a sua realidade, eu não sei se você já é membro de alguma igreja genuinamente evangélica, cristã, que prega a palavra de Deus, se você não está numa igreja, não sei qual é a situação. Seja como for, você precisa de pastoreio, de acompanhamento pastoral, porque com certeza existem outras nuances que nós não falamos aqui, nem na sua mensagem, nem na minha fala, porque é impossível, nesse tempo aqui curto, a gente trabalhar essas questões. Então procure uma igreja séria, se você ainda não faz parte, não sei onde você mora, mas entre aí no site da IPB, veja se tem uma igreja presbiteriana perto da sua casa, e aí procure para pastoreio, abra o coração, procure aconselhamento, certamente isso vai te ajudar. Mas o ponto é, independentemente de como você se sinta, independentemente do que o teu coração possa dizer para você, se você creu em Jesus, se você se arrependeu do evangelho, você é perdoada. Lá em 1 João, o texto fala que se o nosso coração nos acusa, o Senhor é maior que o nosso próprio coração. Tá? Então, independentemente do seu coração, se você creu em Jesus e se arrependeu, você é perdoada, minha irmã. Que Deus te abençoe, te capacite e te ajude a viver uma vida aí plena, feliz, saudável, livre da culpa e cheia de alegria no Senhor. Que bênção. E como é bom lembrar, né? C.S. Lewis fala que é bom da gente lembrar essas coisas. Fala também aos nossos corações, assim, porque todos somos pecadores, sim, todos né? nós. E é muito gostoso de ouvir isso. Obrigada, pastor, por esse né? E eu gosto disso ao vivo, porque desse canal, por causa disso, sabe? A gente pode crescer juntos. E que cuidado, né? Assim, é a saúde espiritual, né, sim, pastor? Sim. Como você aconselhou agora. É um cuidado, assim como a gente está com precisando ir no médico, vai lá, cuida, cura. E é isso, a esperança no Senhor. É verdade. A esperança no Amém. Senhor para tudo. Então, muito bom, obrigado, pastor. E eu quero te agradecer. Que edificante, Amém. que maravilhoso esse programa. Eu quero assistir depois com calma também, para digerir tudo, para absorver tudo, né? Porque uma é escutar, depois é meditar, né? E eu quero te agradecer, pastor, por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui. Eu espero mesmo que seja a primeira de muitos. Amém. Deus te usou muito nessa manhã. Amém. Glória a Deus pelo que Ele tem feito através da sua vida, que continue fazendo muito mais, com ousadia, com intrepidez, com coragem. Amém. E possa mudar. Eu sei que só essa questão de haver uma pergunta e você trazer já... Eu vi muito mover do Espírito Santo aqui nessa manhã, como eu sempre vejo, assim, o Espírito Santo é lindo. Quero te agradecer em nome do Manhã IPP, da IPP TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e pedir de tudo isso que a gente falou, maravilhoso, que foi bom demais, uma mensagem final para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente. Por favor, pastor. Primeiro, eu agradeço também o convite, o espaço, é uma alegria estar aqui com vocês. E eu quero deixar uma mensagem para você que está assistindo. Primeira coisa, a palavra de Deus nos diz que nós devemos examinar para saber se nós estamos na fé, examinar o nosso próprio coração. Então, nós somos chamados a constantemente realizar um check-up espiritual da nossa própria alma. Então, pare e pense, como tem sido a sua caminhada com Deus, como tem sido a sua caminhada com os irmãos, com a comunidade, como tem sido a sua caminhada com o seu próprio coração. Você tem mortificado os seus pecados, você tem crescido em fé, em graça, em amor, em serviço. Então, essa é a primeira coisa, você precisa se examinar. Todos nós precisamos parar e pensar se nós de fato estamos no reino, se estamos de fato na fé. Como eu disse há pouco, importa que você nasça de novo. Então, independentemente do estágio que você está hoje, você pode ser um membro da igreja, um diácono, um presbítero, um pastor. A questão é, existe vida espiritual em você? O Espírito Santo implantou vida no seu coração? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você precisa crescer em amor a Deus, em amor ao próximo e mortificar o seu próprio pecado. Tudo isso,
através da obra e do poder do Espírito Santo, na dependência de Deus, e sempre se lembrando que tudo isso só é possível porque Cristo morreu por você, Cristo te garante a vitória contra o pecado, e ainda que você tropece, você se levantará e você será alvo da obra de Deus que Ele há de concluir até o dia final. Então a minha oração, para mim, para Lídia, para você que nos assiste, é que Deus nos capacite a correr essa corrida, para que no final dos nossos dias nós possamos dizer como Paulo que a gente combateu e guardou a fé, e a gente só espera a coroa da justiça que está reservada para nós. Então Deus abençoe você, sua família, se apegue a Jesus Cristo, creia no Evangelho, se arrependa dos seus pecados, invista na sua vida espiritual, faça parte de uma igreja saudável e que você também seja um instrumento nas mãos de Deus. Deus te abençoe. Amém. Uou, que mensagem, estou emocionada aqui. Eu estou feliz demais com o que Deus fez. Eu digo que eu sou espectadora da graça de Deus todo dia nesse programa, porque, olha, eu vou te falar, Deus traz cada pessoa aqui, que cada dia Ele fala aos nossos corações, fala de uma forma diferente, fala mais profundo, e fala com amor, e fala com graça. E você hoje foi um instrumento precioso na mão do Senhor para nos trazer o que Ele queria trazer aos nossos corações. Pastor, muito obrigada. E eu espero muito que seja até a próxima. Que a gente possa tratar de mais assuntos aqui para manter a nossa vida espiritual saudável. Né? À disposição. Amém. À disposição. Agradeço. Bom demais. Gente, gostou desse programa? Daqui a pouquinho ele vai estar no IPP Play, o canal onde vai todo o conteúdo criado aqui, lá para você poder compartilhar. Se inscreve lá também e compartilha. E falando em IPP Play, vamos assistir um vídeo juntos agora sobre esse canal que é bênção de Deus também. Vamos lá. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia. Você disse todos? Isso mesmo. Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP TV? Não tem problema. É só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play, o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Muito conteúdo profundo para você, para edificar sua vida aí no IPP Play. Acessa lá. E também eu quero falar rapidinho de dúvidas que mandam aqui para o telefone da comunicação da IPP TV, que é o 011 981 49 8444. Pode mandar sua dúvida, sua pergunta, sugestão de programa, o que você quiser falar. Esse canal está aberto para te ouvir. E a sua dúvida pode ser a dúvida de mais pessoas e por isso a gente coloca aqui. Fala comigo. Tenho dúvida sobre o curso chamado para acordar a liderança. É muito fácil, é só se inscrever no link IP Pinheiros, entrar lá no site ipinheiros.org.br/chamado para acordar liderança tá aí, ó, gente. Só dá um print na tela, eu sei que parece difícil, mas é um curso chamado para acordar a liderança, que está lá disponível no ipinheiros.org.br e está aí aparecendo na sua tela, ó, ipinheiros.org.br/chamado para acordar liderança. Tá bom? Faltou liderança ali, mas tem liderança no final. E é uma dúvida de pessoas que querem fazer esse curso, que é muito bom. E pode ser a sua dúvida também. Ou se não era a sua dúvida, agora pode ser um curso que vai fazer diferença aí na sua vida, né? Que você pode ser usado para ser despertado
pode ser chamado para ser líder ou trabalhar a liderança da sua igreja, tá bom? Vamos lá para os aniversariantes do dia, que tem membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros de aniversário. Vamos ver quem são? Parabéns para Camila Benedito, o Alan Wagner, a Elisa Tieme, a Eleni Aparecida, o Orlando Gomes, o Pedro Moraes, a Tânia Capelani e nossa querida colunista Wilnara Lisboa, que fala sobre saúde sempre aqui. Feliz aniversário, que Deus te abençoe muito, que seja um dia alegre, comemore, agradeça o Senhor pelo que Ele fez, fará na sua vida, por quem Ele é, né? Agradeça esse dia e que seja um ano abençoado, cheio de novidades de vida, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe, você que está de aniversário. Quem eu não falei também que está de aniversário aí, parabéns, parabéns, né? Glória a Deus pela sua vida e curte, se divirta e honrando ao Senhor, não é? E a gente fica por aqui com esse programa maravilhoso, abençoado por Deus. Agora fique com Notícias do Bem com o nosso querido Roberto Quirino e Tainá Lisboa, e logo mais Conversa da Tarde com Marcos Mello. Aqui conteúdo online 24 horas, né, para você. E a gente fica muito feliz de que você abriu a porta da sua casa para a gente ter esse momento juntos. Segunda-feira estou de volta, bom final de semana, e eu espero por você ao vivo às 10 horas aqui na IPP TV. Beijo, fiquem com Deus, bom final de semana.